Assim, não há dúvidas de que a atuação de Marielle Franco se tornou o principal obstáculo naquele momento aos interesses da organização criminosa composta por João Brasão, Domingos Brasão, Calixto, e outros, Fininho, Macalé, fazendo com que os irmãos Brasão determinassem a eliminação do que eles consideravam um obstáculo ou uma pedra no caminho dito pelo delator. E essa foi a efetiva motivação para a prática dos homicídios qualificados consumados e tentados. Obviamente, aquele que determina, o mandante que determina a morte de alguém, o mandante responde pelo crime como foi praticado. O crime foi praticado com as qualificadoras, ele responde pelas qualificadoras. Aquele que contrata um dos maiores matadores do Rio de Janeiro, do Brasil, que é Rony Lessa, aquele que contrata e manda executar, assume o risco também, é o denominado dolo eventual, assume o risco de mortes que venham a ocorrer, mesmo não encomendadas. No momento em que o matador fuzila Marielle e seu carro e mata Anderson e fere a terceira vítima, que só não morre por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, foi socorrida a tempo, obviamente, tanto o executor quanto os mandantes respondem pelos 3 crimes. Respondem pelos duplo homicídio qualificado e pela tentativa de homicídio qualificado. E aqui eu cito, para não cansá-lo, eu diria, nem farta, unânime doutrina e jurisprudência nesse sentido. Então, em relação aos réus Domingos Inácio Brasão, João Francisco Inácio Brasão, não tenho nenhuma dúvida de julgar a ação totalmente procedente, tanto pelos 3 crimes contra a vida, duplo homicídio qualificado e um homicídio qualificado tentado, quanto pela organização criminosa. Em relação ao réu Calixto, Robson Calixto, obrigado, presidente, Robson Calixto Fonseca, julgar procedente pela participação em organização criminosa armada. Em relação ao réu Ronald Paulo Alves Pereira, é imputado também a participação. A participação, e na verdade não só a participação, como a execução material de outros atos não a execução. Porque se imputa aqui que o réu Ronald Paulo Alves Pereira, Major Ronald, por meio de monitoramento das atividades de Marielle Francisco da Silva, Marielle Franco, forneceu aos executores informações essenciais à consumação dos crimes. Quem, com a sua conduta, acaba de alguma forma concorrendo para a prática do resultado, responde pelo crime. Consumado. É uma participação, e eu diria, não é uma participação de menor relevância, é uma participação materialmente relevante à execução do crime. A prova oral colhida em juízo e cotejada com os elementos técnicos referidos nos autos, converge totalmente para a narrativa acusatória, para a descrição acusatória da Procuradoria-Geral da República. O oficial federal Felipe José Sampaio Alves, a ser instado sobre o ponto de partida da Polícia Federal para direcionar e iniciar a investigação em relação a esse réu como partícipe dos homicídios, afirmou que a participação do Major Ronald veio ao nosso conhecimento a partir da colaboração de Rony Lessa, destacando que o delator comenta também a participação do Major Ronald nesse monitoramento. Mas mais do que isso, a testemunha explicitou o conteúdo nuclear da imputação. No dia do homicídio, quem teria feito a ligação para avisar do evento, que era o dia de fazer a missão, tinha sido o Major Ronald, a partir de um
aparelho celular ponto a ponto.